Oiê, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Duda Silva. Eu tô muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, que eu quase não trago aqui no canal, né? Eu sempre trago cutilagem com esmaltação. E dessa vez eu vou trazer só uma cutilagem, tá? Então, assim, minha unha já tá descascando. É aquela unha que eu postei o último vídeo. Não sei, eu acho que faz 5 dias que eu fiz, né? Eu não tô podendo gravar muitos vídeos porque as crianças estão de férias. E como vocês sabem, agora eu gravo vídeos conversando sobre temas assim que possa ajudar vocês que querem começar na área de manicure ou até outras pessoas de outras áreas também, tá bom? Então, hoje é só cutilagem que eu vou fazer aqui com vocês das duas mãos, tá? Espero que eu consiga ajustar essa mão aqui no ângulo, tá bom? Mas já no comecinho desse vídeo, se você gosta de vídeos assim, bem espontâneos, se você já conhece a dinâmica aqui do canal, já deixa o seu like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? E vamos começar o vídeo. Dei uma pequena pausa no vídeo só para organizar os meus materiais, mas já vou começar o vídeo com vocês, tá? Para fazer a remoção aqui do esmalte. E vamos falar sobre o tema de hoje, né? Hoje eu vou falar sobre um tema bem legal. Eu acho que eu já fiz vídeos aqui sobre isso. Com certeza eu já fiz algum vídeo específico só sobre isso, né? Mas aí eu gosto agora de trazer os temas de novo, refletir novamente. Pode ser que minha visão tenha mudado, pode ser que no vídeo que eu trouxe eu esqueci alguma coisa. E como esses vídeos que eu trago agora são vídeos mais espontâneos, né? Então, acredito que eu lembro mais coisa, né? Eu consigo explicar melhor espontaneamente, né? Os vídeos que eu tinha lá um roteiro, às vezes tinha algumas coisas que depois quando eu ia editar, que eu falava, ih, esqueci de falar tal coisa. Vamos lá. O tema de hoje é falar não, né? Qual é a política, né, dos empreendedores, né? O cliente tem sempre razão, a gente tem que agradar o cliente, tem que suprir as necessidades dos clientes e, de certa forma, eu acho que é assim mesmo, sabe? Realmente está certo, em muitos aspectos necessita, sim, de uma compreensão da manicure, né? Que é a nossa área, mas de outras áreas também é a compreensão do profissional. Mas assim, gente, existem pessoas e pessoas. Então, hoje o vídeo é meio polêmico, é meio chatinho de se falar, mas muitas vezes na profissão você vai precisar dizer não, tá? Por que que eu tô falando isso, né? Por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque realmente é isso que acontece, né? Você não vai conseguir agradar todas as clientes e todo mundo, tá? Muitas vezes porque você não vai ter como mesmo, porque você não tem capacidade para isso, né? Você tá com dificuldade para fazer aquilo que a cliente quer, ou muitas vezes porque não dá. É uma coisa inviável, tá? E assim, eu vou contar algumas experiências que eu tive com essa questão de não dizer não, pensando sempre nessa logística do agradar o cliente, manter a agenda cheia. Gente, olha, depois eu vou montar um vídeo aqui falando sobre agenda cheia. Eu vou trazer até um caderninho e vou anotando para você ver como assim é uma ilusão esse negócio de agenda cheia, sabe? Às vezes vale muito mais a pena, às vezes não, muitas vezes vale a pena você investir em conhecimento para que você atenda menos, tenha mais qualidade de vida. Mas enfim, vou trazer um vídeo sobre isso. Mas assim, nessa busca da agenda cheia, eu já passei por diversas situações bem complicadas, assim, bem desafiadoras, bem difíceis com clientes, porque eu não sabia dizer não, tá? Eu não sabia falar que eu não conseguia, eu me sentia insegura em falar não, eu sentia que a cliente não ia gostar do que eu ia falar, sabe? Então, passei esse tormento um tempinho, tá? E aí, o que que acontece, gente? Duda, mas aí eu tenho que dizer não a tudo? Gente, existe um equilíbrio, tá? Tudo existe um equilíbrio. Então, por exemplo, eu vou contar algumas histórias aqui em que eu não disse não e depois, hoje em dia, por exemplo, se eu passasse por essa situação novamente, eu diria não. Certa vez, uma cliente fez as unhas dos pés e, como vocês sabem, eu faço decoração artística. E ela pediu para fazer umas rosas e umas ramagens nas unhas dos pés. Eu fiz, ela pagou o valor, né? E muito simpática, assim, a cliente. E aí ela fez as unhas, botou lá o chinelinho dela, gostou das unhas, né? Ela sempre me tratou muito bem. E ela foi para casa.
E eu continuei lá, na época eu tinha um estúdio. E eu continuei lá atendendo outras pessoas, resolvendo minhas coisas. E aí ela me mandou uma mensagem e falou assim: Dudinha, olha só, cheguei em casa, abri o meu portão e o meu cachorro, meus cachorros vêm, né, pular em mim, né, comemorar que eu cheguei, e eles borraram minha unha do pé. Você conserta? Aí eu, desculpa, gente, espirrei aqui. Eu falei, conserto. E ela veio. E ela voltou pro salão. Eu tive que remover toda a decoração e refazer a decoração completamente, de novo. Aí, gente, ó, esse é um... Como eu tô fazendo vídeo de esmaltação, esse é um creme amaciante de cutícula, tá bom? Nossa, me deu uma alergia agora. Aqui tá fazendo uma obra próxima da minha casa, tá subindo muita poeira. E aí me dá essas crises alérgicas de espirro, né? Mas enfim, não reparem não. Eu vou tentar editar o vídeo e cortar os espirros. E aí eu consertei a unha dela, né? E aí, tipo, assim, eu não tinha consciência, né? Então eu fui lá e eu não tinha uma tabela dizendo assim, borrou, tem que pagar tanto, é uma nova esmaltação e tal. E de fato não foi uma nova esmaltação, acho que eu consertei 2 dedos, né? Mas eu refiz uma decoração, né? E aí ela virou pra mim e me deu R$3. Ela me deu R$3 por ter consertado aquele dedo e feito a decoração. Sendo que para fazer a decoração, como é uma decoração artística, já tinha sido cobrado R$10. Mas eu ali na correria e também ela super simpática e tudo, eu não falei nada. Eu deixei ela pagar R$3. Passou o tempo e aí ela tá amolecendo, tá, gente? E aí ela voltou a fazer as unhas e tal. E eu, tipo assim, como passou, só depois, assim, no fim do dia que eu fui fechar o caixa e tudo, que eu falei, nossa, eu cobrei errado, porque eu demorei um tempo para refazer aquela unha, foi uma decoração artística, eu tive que fazer igual da outra unha, não foi culpa minha o cachorro ter borrado, né? Mas aí já tinha cobrado, já tinha aceito os R$3, então, tipo assim, ela deu preço, a minha... No caso, ela deu preço àquilo que eu fiz. Beleza. Aí passou o tempo. Eu falei, da próxima vez eu faço diferente, sabe? Mas assim, ficou elas por elas. E não aconteceu mais. Ela fazia as unhas, ela fazia de 15 em 15 dias. Então ela ia lá no estúdio, fazia as unhas, voltava pra casa, dava tudo certo. Certo dia, ela borrou a unha de novo. Aí eu, com medo de dizer não, disse que não tinha horário. E aí falei com ela, olha, eu não tenho mais horário, que eu tenho um compromisso, eu já tô indo pra casa. De fato, eu tava indo pra casa. E ela veio na minha casa pra me consertar a unha dela, gritando no meu portão. Aí, daquele momento ali, eu tive que, de fato, dizer não. Então, assim, era uma coisa que eu já poderia ter cogitado, pensado antes, entendeu? E já ter dado uma resposta. Porque quando a gente abre uma exceçãozinha, sabe? Por mais que, uma exceçãozinha. E ia acontecer de novo. Eu ia refazer a unha dela, que ela borrou, que não era culpa minha. Ela saiu do meu estúdio, ela foi embora do meu estúdio e borrou em casa, né? Mas como eu fiz isso uma vez, ela voltou para fazer a mesma coisa. Então, uma das situações que eu precisava dizer não e não disse, e aí me deu problemas, foi essa, tá? Então, assim, a gente tem que cogitar e tem que pensar com muita calma antes de responder qualquer pedido de um cliente, sabe? Porque senão vira hábito, senão vira costume, senão você sai em desvantagem, senão você atrasa a sua cliente, né? Outra situação é o fiado. Eu não conseguia dizer não para fiado. Eu falava que não tinha horário, eu falava que só no fim do dia, eu falava que só no dia de menos movimento, mas eu não conseguia falar assim, não faço fiado. Eu não conseguia, gente, parece que eu tinha um bloqueio. E deixa eu pegar, vou pegar uma toalhinha e já volto com o vídeo. Voltei, botei uma toalhinha aqui pra conseguir ir secando a unha enquanto eu vou fazendo a cutilagem. E aí, essa questão do fiado era uma questão muito complicada para mim, porque aparecia muita cliente pedindo fiado, né? E às vezes era um fiado assim, eu vou fazer na quinta e te pago no sábado, sabe? Rápido assim, não era um fiado de, só no fim do mês. Não, era rápido.
e eu tinha muita insegurança em deixar minha agenda vazia, sabe? Eu ficava pensando, já não tô fazendo nada tendo fiado, né? Só que eu não pensava ali nos custos que eu tinha e não recebia o dinheiro, né? Eu esquecia de pensar nessa parte. E aí, chegou uma hora que eu percebi que o fiado não dava mais, que estava me dando prejuízo, que estava me atrapalhando, que estava ficando complicado, mas eu não conseguia chegar na cliente, né, quando elas solicitavam o serviço fiado, eu queria fazer as unhas, mas eu só vou poder te pagar tal dia. Eu não conseguia virar para ela e falar assim, olha, eu não faço mais fiado, sabe? E não dizer não me trouxe vários problemas. Eu já contei aqui num outro vídeo, eu tinha que ficar usando meu cartão de crédito para repor material. Imagina, se o material eu não estava conseguindo repor, imagina o lucro. Eu não tinha lucro, né? E às vezes eu tinha que recorrer ao pai das minhas filhas, que a gente era casado na época. E eu tinha que recorrer ao pai das minhas filhas para comprar material para mim, depois eu pagava. Ou então, alguma conta, a gente sempre rachou nossas contas, né? Nossas finanças de casa era tudo meio a meio. E às vezes eu falava assim, ó, eu não vou pagar, por exemplo, eu não vou pagar a água agora e vou usar o dinheiro para comprar material e quando a cliente me pagar, eu pago a água. E pagava com juros lá, sabe? Umas coisas assim. Então, era bem difícil, era bem complicado. E eu já percebia que não estava dando certo, mas eu não conseguia desligar, sabe? Eu ficava sempre empurrando com a barriga, arrumando desculpa para não atender, mas acabava atendendo, porque eu ficava pensando, minha agenda tá vazia. E, cara, outra coisa que eu já tinha que ter aprendido, assim, desde o começo, eu falo pra vocês, gente, fiado não dá, tá? Outra coisa também, fiado com parente. Parente adora parente, amigo, conhecido, adora fazer fiada, adora falar, eu pago depois, né? Pelo fato do conhecimento, você sabe quem é a pessoa, onde ela mora, você tem o telefone dela, você tem como cobrar, tem intimidade, ela acha que pode ficar fazendo, né, de fiado. Mas só que ela não entende que o fiado atrapalha o profissional, sabe? Porque quem trabalha, não trabalha só por hobby. Eu amo o que eu faço. É tanto que eu vim aqui fazer as minhas unhas e vocês percebem o quanto que eu gosto de fazer as unhas. Então eu gosto de fazer até as minhas próprias unhas. Mas é meu ganha-pão. É daqui que eu sustento minhas filhas, é daqui que eu sempre sustentei, né, minhas coisas. Então, não é assim, né? Não é porque eu gosto e eu tô de bobeira que você pode fazer e pode pagar quando quiser, sabe? Se você quer crescer profissionalmente, o fiado não vai te ajudar, né? Então é outro critério aí que eu tive que aprender a dizer não, tá? Perdi muita gente? Perdi, mas hoje eu nem me arrependo, sabe? Porque a vida que eu levava eu não levo mais, sabe? A vida de, por exemplo, atender uma pessoa e entregar um bom serviço, às vezes até um serviço de new design e a pessoa ir pagar depois, sabe? Então, eu não passo mais por isso. Quando a pessoa me solicita, com certeza eu vou receber o meu dinheiro ali, vou ter o meu lucro. Eu aprendi também a precificar. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer precificação, né? Talvez um dia eu traga um vídeo aqui bem explicativo mesmo, assim, sabe? Com bastante coisas para vocês aprenderem a fazer a precificação correta, tá? E assim, gente, essa é uma das coisas que eu passei, que eu tive que aprender a dizer não. Outra coisa que eu tive que aprender a dizer não, que foi até um dos vídeos que eu fiz, um dos últimos vídeos que eu fiz, foi sobre dar liberdade e intimidade para cliente sobre a minha vida pessoal, sabe? Então, por exemplo, eu hoje em dia estou separada, né? Na época que eu conheci, né, o pai das minhas filhas, a gente começou a viver junto, né? Não, começou a viver junto em 2015. No caso, seria 10 anos, né? Teria 10 anos. E aí, o que que acontece? Eu contava tudo, eu dava liberdade, elas perguntavam, eu respondia, em que ele trabalha, o que ele faz, e como é que tá a obra da casa, tá fazendo o que agora? Mas já desanimou, já fez não sei o quê. E a faculdade, porque eu fazia pedagogia, né? Quem assistiu os vídeos aí sabe que eu fiz pedagogia. E aí, como é que ficou a faculdade? E aí, vai largar? E aí, quando é que você vai fazer um concurso? Quando é que você vai fazer não sei o quê? Eu deixava, eu dava brecha ali
para cliente de fato entrar na minha vida, sabe? Eu achava que ali era um desenvolvimento do atendimento ali para cliente ficar intertida. Mas, gente, foi um dos problemas que eu tive, sabe? Eu aprendi a ser muito, muito reservada, tá? Aqui no YouTube eu acho que eu não sou tão reservada porque eu acho que tem pessoas que possam se identificar. Então, eu contar um pouco sobre a minha vida aqui é tranquilo, porque é justamente isso que eu quero, né? Eu quero que pessoas que talvez seja mãe solo, como eu estou sendo agora, né? Eu não sou mãe solo, não. O pai me ajuda em tudo, me ajuda não, né? Faz a parte dele e fica com as meninas sempre que eu preciso, né? E eu tenho também uma rede de apoio da minha mãe. Mas, né, assim, a responsabilidade 24 horas das meninas, até pelo fato da escola dela ser mais próxima e o pai estar mais distante, é minha. A responsabilidade de dar comidinha, de fazer comidinha, lavar roupinha, tudo mais minha, né? Ele fica mais com elas no fim de semana. Mas assim, pode ter pessoas que se identifiquem, pode ter pessoas que estão assistindo esse vídeo e se identifiquem. E por isso que eu conto, sabe? Então tem um propósito aqui, né? Tem um motivo a minha exposição aqui, né? Tem um motivo. Pode ter pessoas que estão se identificando comigo, pode ter pessoas que se identifiquem com o meu trabalho, pode ter pessoas que se identifiquem com coisas da minha vida, como por exemplo, começou a fazer uma faculdade, decidiu ser manicure. Então, por isso que eu trago aqui um pouco mais sobre a minha vida e não tenho problema nenhum quanto a isso, sabe? Porque falando sobre a minha vida, não tem certo ou errado. É certo fazer isso, é errado fazer aquilo. Gente, não tem certo ou errado, é a minha vida. Entendeu? Não tem o que pôr ou tirar. Mas com cliente é um pouco complicado, porque elas acham, né, algumas, não vou generalizar, tá? Inclusive, a maioria respeita muito o espaço do profissional. Mas eu já trabalhei em salão de beleza, onde as pessoas queriam entrar totalmente na vida da cabeleireira, a pessoa queria saber tudo o que acontecia no fim de semana, a pessoa ficava acompanhando redes sociais para saber se o que a pessoa botou nos stories, ficava acompanhando status para ver se a pessoa estava bebendo, estava saindo, estava solteiro, estava casado. Gente, é um navio, tá? Que tá fazendo esse barulho. Daqui a pouco ele para. E assim, eu permitia isso, né? É uma das questões que eu deveria ter dito, não dá, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no assunto que a gente tá falando, eu ainda não fiz essa unha, eu acho que eu não vou filmar essa unha aqui, a cutilagem dela. Eu vou fazer ela com a câmera desligada, porque já com essa eu já tô tendo um pouco de dificuldade, mas eu vou apresentar uma coisa que eu comprei pra vocês. Aqui custou R$7, tá? É uma lixinha bloco, ela é bem parecida com essa daqui, ó, tá? Mas ela tem uma diferença, vocês veem que tem um nome aqui e uma numeração, tá? Eu não sei a marca dessa daqui, porque eu joguei a capinha fora. Mas, enfim, é uma lixa de etapas. Então, aqui é para lixar as unhas, é para base da unha. Lixar, aqui, remover saliências, polir e aqui dar brilho. Eu vou passar ela aqui com vocês. Eu não sou muito de usar essa lixinha, no caso eu fui preparar as coisas aqui, achei elas, e eu tô achando minha unha um pouco onduladinha, sabe, ó, tá vendo os risquinhos? Aí eu vou passar, em vez de eu passar só essa lixinha aqui, né, eu vou passar essa daqui hoje, que é um pouco diferente. Bom que eu mostro pra vocês e se vocês tiverem interesse de comprar ou vocês gostarem do resultado, vocês procuram aí pra vocês, tá? Então, vou começar com lixar, depois vou por remover saliência, depois polir e depois dar brilho. Mas assim, uma das questões que eu deveria, né, ter dito, ter dado ali o não, né? O não que eu digo não assim, como é que tá sua vida? Não quero contar, não quero falar, não. Mas sabe assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você separou, tá casada? Tão bem, nós dois estamos bem, sabe? A pessoa já nota que você não quer contar muito e para de render assunto. E eu não fazia isso, né? Eu rendia o assunto, eu contava, e ouvia também, sabe? Eu nunca fui uma pessoa fofoqueira, sabe? De ouvir e repassar o que eu tava ouvindo. Mas era uma pessoa curiosa, sabe? Que a pessoa ia contando e eu ia querendo saber. Mas hoje em dia eu já não tenho mais isso, não. Tem algumas clientes que eu conheço há muito tempo e quando eu chego na casa delas a gente fala sobre tudo, menos sobre nós mesmos. A gente fala sobre novela, a gente fala sobre série, a gente fala sobre cotidiano, né? Mas
não fala assim sobre a vida pessoal. E aí, você tá casada ainda? E aí, seu marido, aquele negócio que você me falou, resolveu? Não somos, não entramos nessa intimidade, sabe? Uma com as outras. E eu acho super legal isso, porque ela se sente à vontade comigo, sabe? O dia que ela quiser me contar alguma coisa, ela vai contar. O dia que eu quiser também contar alguma coisa a ela, eu vou contar. E a nossa amizade segue assim, sabe? E eu me sinto muito bem dessa forma, né? Isso é uma questão um pouco pessoal. Pode ser que você goste, né, dessa intimidade com a sua cliente. Mas tome cuidado, gente, porque tem clientes e clientes. Pode ter cliente que você tem essa intimidade, dê super certo e, né? E você cria ali uma amizade bem legal. E pode ter cliente que te sufoque, que use aquilo dali pra te constranger, talvez no futuro, né? Tem pessoas ruins no mundo, gente. Tem muita gente ruim no mundo. Então a gente tem que se blindar para essas coisas também, tá bom? Então acho que foram essas as questões assim que eu tive que dizer não, né? E o propósito desse vídeo é justamente esse, é mostrar para você que você precisa sim agradar a sua cliente, né? Você precisa respeitar a sua cliente, principalmente, mais que ouvir o que a sua cliente quer, é respeitar a vontade dela, né? Ah, eu não quero que corte, eu não quero que lixe, eu não quero que faça tal coisa. Mas também você tem que respeitar o seu cronograma de trabalho, sabe? O seu cronograma de vida. Porque senão você vai ficar dizendo sim para tudo, você sai na desvantagem, você atrasa cliente, você fica nervosa, tá? Ah, outra questão que eu já disse não e não atendi mais a pessoa foi porque tinha uma moça não, era a síndica do condomínio, da galeria onde eu trabalhava, síndica, né? E ela nunca estava satisfeita. Nunca. Toda vez que eu fazia as unhas dela, ela falava que não estava bom. Ela falava, ai, você nunca consegue fazer o que eu gosto. Você nunca deixa do jeito que eu gosto. A minha manicure de tal lugar fazia de tal forma. Ai, como eu sinto saudade da minha manicure de não sei da onde. E você não faz do jeito que eu quero. Você não consegue deixar do jeito que eu gosto. Você não tem o esmalte que eu... Era sempre assim, gente, de verdade, era sempre assim. Como ela era síndica e eu já tinha, né, já conversava com ela, a gente tinha uma relação assim, amigável. Teve um dia que eu falei com ela, eu não entendo por que você volta. Nada que eu faça agrada. Eu não entendo por que você volta. Ela ficou rindo, falou assim, é porque eu tenho esperança que um dia você vai me agradar. Eu falei, não, esse é meu trabalho. Isso daí que eu te entrego é o meu máximo. Você tem que procurar alguém que entregue aquilo que você quer. Que você não pode ficar vindo aqui e ficar sempre xoxando meu trabalho, né? Eu falei assim mesmo, porque a gente tinha, no caso com ela, eu tinha intimidade. Mas assim, gente, já começou a mexer com a minha cabeça. Eu ficava o tempo todo assim, ela não vai gostar dessa cor. Ela pediu essa cor, mas vai falar que a cor é ruim. Ela vai reclamar da cutícula, mas ela que picotou a cutícula em casa. Ela, sabe, o tempo todo, sabe, a pessoa sempre reclamando do seu trabalho, mas voltava toda semana. Aí um dia eu falei isso com ela. Aí depois disso, ela passou a fazer unha, fez as unhas menos vezes, né? Antes de eu sair do salão, ela passou a fazer a unha com menos frequência, né? Mas depois de um tempo, assim, ela até ria com isso. Ah, manicure que não quer fazer minha unha. Ela brincava, né, comigo. A gente, como ela era, né, como se fosse uma funcionária da galeria, a gente tinha, né, mais uma intimidade. E aí eu falava com ela, não quero mesmo não, nunca agrada, tá sempre ruim. Ela ficava rindo. Mas assim, eu falei a verdade, porque é uma das coisas também que você tem que dizer não. Se a cliente, se você não agrada com o seu serviço, ela sempre reclama e ela sempre volta, gente, tá na hora de você começar a conversar com ela, olha, não dessa forma que eu falei, como eu falei, eu tinha intimidade com a moça, né? Mas falar com a sua cliente, olha, eu nunca te agrado, nunca fica bom a unha, eu tô entregando o meu máximo, tá? Então, eu sugiro que você procure alguém que entregue aquilo que você quer, porque tudo que eu faço aqui não tá suficiente para você. Então, acho que eu não vou conseguir entregar, tá? Até para que se ela quiser continuar fazendo com você, pelo menos ela pare de reclamar, porque se ela tá voltando é porque ela tá gostando. Eu penso assim, porque que eu não gosto, eu não volto. Mas se a pessoa volta para ficar reclamando é porque ela só gosta de reclamar mesmo. Mas enfim, foi outra questão que eu tive que dizer não. E é isso, gente. Olha, se deixar, eu vou falando até amanhã. Essa mãozinha aqui, eu vou remover e já vou preparar para esmaltação para fazer um próximo vídeo sobre outro tema, tá? Mas essa foi a cutilagem que eu fiz bem lightzinha. Eu não tenho muita cutícula, gente. Eu não gosto de tirar também muito profundamente, porque eu gosto de tirar várias vezes na semana, né? Como eu faço gravação de vídeo. E toda vez que eu troco o esmalte, eu gosto de dar uma limpezinha. Então, eu não tiro
uma cutícula muito profunda para não danificar da próxima vez que eu for fazer, tá? Porque aí, se daqui, por exemplo, 3 dias eu quiser trocar o esmalte, eu vou acabar cutilando de novo, e aí vai começar a criar ferida. Eu também tenho uma questão alérgica, ó. Eu tenho uma questãozinha alérgica nas mãos, minhas mãos são mais ressecadas, então eu invisto mais em hidratação e não em remoção da cutícula, tá? Então, esse foi o vídeo de cutilagem. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Lembrando que se você quer aprender sobre cutilagem na prática ali, de pertinho, mostrando como faz, como abre alicate, como fecha, o link do meu curso tá aqui abaixo para vocês, tá bom? O curso tá com preço imperdível, gente. Eu ainda parcelo ele em 2 vezes. Então tá imperdível, é só acessar aqui embaixo, caso você tenha interesse, para você começar. Lá também tem PDFs educativos, onde você vai encontrar PDF para diferenciações de esmalte, PDF de lista de material, PDF de precificação, tem tudo lá nesse curso e tá com um precinho super legal aqui embaixo para vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto do resultado. Um super beijo e até o próximo vídeo.